Resposta católica de hoje, gostaríamos de responder o que é um pecado mortal. Uns dias atrás, eu respondi à pergunta de um internauta que queria saber quais os pecados que são perdoados durante a Santa Missa. Durante a Santa Missa são perdoados somente os pecados veniais. Então, vem por consequência o que é um pecado grave, um pecado mortal. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos ajuda nessa resposta e você pode ler o Catecismo nos números 1854 até 1864. Resumindo, poderíamos dizer assim, que o pecado é algo contra a caridade, contra o amor. Nós nascemos para amar. Ora, se nós podemos realizar este ato extremo e livre, que é o amor, coisa que os animais não podem fazer, então nós podemos também, e somos, infelizmente, livres para fechar completamente as nossas portas, as portas do nosso coração para o amor. E isso comporta uma morte para a alma, para a vida espiritual. Por isso o pecado é chamado de mortal. O pecado venial é aquele que é contrário à natureza que foi criada por Deus, que de alguma forma ofende o nosso amor para com Deus e para com o próximo, mas não o extingue. Como é então que nós podemos diferenciar esses dois pecados? 3 pontos são importantes e o Catecismo nos fala desses 3 pontos. O pecado mortal, ele precisa ser, antes de tudo, um pecado que comporta matéria grave. Em segundo lugar, um pecado onde haja um pleno conhecimento e depois um pleno consentimento. Em resumo, é necessário que você faça algo de grave, saiba que é grave e queira fazer esta coisa grave. Vamos então analisar esses 3 pontos. Em primeiro lugar, a matéria precisa ser grave. O que é isso? Número 1858 do Catecismo diz assim: matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, etc, etc. Né? Então, aqui nós temos aquilo que é uma matéria grave, é aquilo que vai contra os 10 mandamentos. O Catecismo, na sua parte de moralidade, nos fala com toda clareza os pecados graves. Então, se você tem alguma dúvida sobre um pecado, se ele é grave ou não, procurar no índice analítico do Catecismo aquele pecado, e se tiver escrito lá, é matéria grave, então quer dizer que você é um forte candidato para um pecado mortal. Agora, se a matéria é grave, não quer dizer que a pessoa necessariamente cometeu um pecado mortal, porque ainda tem as outras 2 condições. É necessário conhecer e é necessário querer. Conhecer pelo seguinte: se a pessoa tem uma ignorância invencível, se ela não sabia, mas não sabia porque não podia saber, porque não teve a sua consciência formada adequadamente, porque o ambiente cultural no qual ela se encontrava era totalmente avesso à moral reta católica, cristã, mas não somente humana, então essa pessoa muitas vezes encontra-se num estado de ignorância invencível. E a ignorância invencível, ela não é imputável moralmente. Resumindo em palavras mais fáceis, uma pessoa que não sabe e não podia saber de jeito nenhum, não é culpada de não saber. Agora, existe o caso da ignorância afetada, ou seja, em que uma pessoa poderia saber, mas não quis saber, ou não soube por negligência, por preguiça de estudar, por preguiça de procurar a resposta. Nesses casos, a ignorância ela é vencível e, portanto, ela não desculpa de o pecado ser grave. Pode ser que ela atenue a gravidade, mas, mesmo assim, a matéria continua sendo preocupante. Em terceiro lugar, o pleno consentimento. É necessário querer. E querer plenamente. Se você faz algo que, de alguma forma, você estava drogado ou embriagado e não
tinha muita liberdade para fazer aquilo que você estava fazendo, é claro que esse pecado que você cometeu não terá a mesma gravidade daquilo que seria um pecado plenamente deliberado, ou seja, com liberdade total. Isto com relação aos pecados graves. Então quer dizer que os pecados veniais são desprezíveis? Não, não são desprezíveis. Por quê? Porque um pecado mortal, ele é gerado por uma multidão de pecados veniais que o antecederam. Para fazer uma comparação, quando uma pessoa cai no abismo, o passo que ela dá para cair no abismo é somente um pequeno passo. Mas aquele pequeno passo foi precedido de milhares de outros passos que levaram aquela pessoa para a beira do abismo. Portanto, o pecado venial parecia uma coisa tola, uma bobagem qualquer, não é? Afinal, é um passinho que não vai me jogar no abismo. Mas esses milhares de passos levam a pessoa até a beira do abismo. Portanto, um pecado mortal não é um raio num céu sem nuvens. O pecado mortal acontece porque, num processo lento e gradual, aquelas nuvens espessas e escuras foram se formando, até que finalmente no céu da alma acontece o raio, ou seja, o pecado mortal. O Catecismo da Igreja Católica nos coloca um texto de Santo Agostinho que é belíssimo e valeria a pena ler. Está no número 1863. Santo Agostinho diz assim: o homem não pode, enquanto está na carne, ou seja, enquanto está nesta vida, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Deu para entender? Ou seja, mas é leve, sim. Mas se são milhares de pecadinhos leves, pesam, não é? Então, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão.